Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez a gente vem trazer algumas reflexões nessa noite de segunda, fazendo a nossa exposição costumeira sobre o Evangelho e desde já solicitando a boa inspiração, o acalento de todos aqueles que estejam aqui encarnados e desencarnados, que possam junto conosco construir por meio de seus sentimentos, de suas reflexões, um momento de regeneração de nossas ideias, de nossas posturas, para que elas possam cada vez mais se alinhar com a proposta do Cristo. E nesta ideia de alinhamento da proposta do Cristo, hoje a nossa tentativa é de fazer com que cada um de nós se aproxime um pouco mais da mensagem deste, que é o nosso grande governador, Jesus, por meio de uma obra que condensa muito do seu pensamento naquilo que nós podemos compreender, ou daquilo que está mais próximo de nós. Hoje, então, nós faremos um esforço para aproximarmos, cada um de nós, do significado e da profundeza espiritual que a obra O Evangelho segundo o Espiritismo contém. Nessa nossa tentativa de que cada um de nós, ao sairmos aqui nesta noite, depois das reflexões, das ideias, dos sentimentos que com certeza irão mexer aí dentro, possamos ter um novo olhar e uma nova aproximação desta obra. Façamos então uma tentativa de nos aproximar do ambiente e da imagem que carrega o Evangelho segundo o Espiritismo, porque para nós que nos debruçamos e tentamos compreender as ideias que ali estão contidas, cada vez mais percebemos a grandeza e a imensidão do patrimônio espiritual que está ali reservado. E aí toda a nossa reflexão terá como base um pensamento de um companheiro nosso, Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, em que ele nos traz que quando nós manuseamos um livro, lemos as palavras que ali estão grafadas, é como se nos transportássemos para o ambiente, para a mente e para os sentimentos daqueles que colocaram as palavras ali. Um processo de telementação. Tudo aquilo que estava dentro do coração, da imagem, do pensamento, da alma daqueles que elaboraram a obra, de uma certa maneira se transporta para nós, para o nosso coração, para a nossa mente, e assim nós vamos construindo as mesmas imagens daqueles que produziram aquelas palavras. E aí, para que possamos fazer isso, nós vamos nos utilizarmos de um símbolo, que é o símbolo do brilho, sobretudo naquelas noites mais escuras, que é o símbolo da estrela. Então vamos todos trazer à mente aquela estrela bem simples, aquela primeira estrela que nós aprendemos a desenhar logo na infância, no jardim, na alfabetização, aquela estrela de 5 pontas. Todos nós, quando fazemos os nossos primeiros rascunhos, nossas aventuras no desenho, sejam eles de que maneira for, começamos com a árvore, a casa, os familiares, a lua, o sol e a estrela. Então vamos utilizar aquela estrela que está na nossa imaginação, aquela estrela de 5 pontas. Cada ponta dessa estrela irá representar uma ideia, ou a síntese de uma ideia desse nosso companheiro Emmanuel, para que nós possamos nos aproximar da riqueza espiritual contida nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a primeira ponta dessa estrela é dedicada àquele que ofereceu-nos a base para todas as reflexões que cada um daqueles que vem aqui, segunda após segunda, trazem. É a base para todas as reflexões que faremos hoje. Essa estrela é aquela ideia revolucionária do Deus único, trazida em forma de primeira revelação por Moisés nas antigas Escrituras.
trazendo essa imagem e a força na base da ponta dessa estrela, não poderíamos deixar de citar essa ideia do Deus único, porque muitas vezes, sem perceber, começamos a tratar algo que deveria nos inspirar profunda empatia, compaixão com os nossos pares, nossos companheiros, como um costume banal. Então, aquilo que fazemos hoje, aquele cumprimento, aquele gesto, aquela fala de tratarmos a cada um dos que estão conosco como irmãos, e que parece que às vezes perde a essência ou o que realmente significava utilizar esse termo, quando voltamos à ideia trazida no primeiro mandamento ou na primeira revelação, entendemos o peso e a responsabilidade que carrega chamarmos uns aos outros de irmãos. Porque o uso dessa terminologia só é possível após esta revolucionária ideia de considerarmos cada um de nós e todos nós filhos do mesmo Pai. É o fundamento de toda a construção de uma ideia ampla e irrestrita de irmandade, ampla e irrestrita de solidariedade, ampla e irrestrita de caridade, de compaixão, de empatia. Esta ideia do Deus único, a primeira revelação trazida nas antigas Escrituras, que nos permite avançar um pensamento de tentativa de integração de todo o planeta. É esta ou este o conceito fundamental e básico de todo o nosso esforço enquanto seres humanos, enquanto instituições, organizações, países, enquanto globo, de nos irmanarmos. O que seria deste esforço se não tivéssemos íncito em nós este princípio de que somos todos irmãos? Seríamos o que então? E aí temos então esse primeiro símbolo como uma das pontas dessa estrela, e que também é resgatado nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E então, fazendo aquele esforço de telemedicina, conforme Emmanuel nos indica, quando nos debruçamos sobre essa obra, estamos entrando em contato com aquele primeiro esforço de toda essa comunidade dos hebreus, de começar a treinar o pensamento e a atitude nesta relação de irmão, nesta relação de proximidade, nesta relação de ausência de barreiras. E avançamos um pouco mais para a segunda ponta dessa estrela. A segunda ponta dessa estrela é aquele esforço dos profetas que vieram juntos e após Moisés, dando continuidade, explicação e ampliando esta revelação, inspirados diretamente por esse grande governador, que é o nosso Jesus, o Cristo. Quem mais poderia inspirar seres de pensamentos tão primitivos a conceberem, a trazerem para a linguagem daquele momento ciclos e ciclos de que a humanidade viveria por longos e longos anos? Quem mais teria a capacidade de antever todas as chagas que cada um de nós deveria combater, todos os desafios que nós enfrentaria na caminhada, na jornada neste planeta, se não fosse aquele grande governador, coordenador e irmão nosso que é o Cristo? Então, mais uma vez, quando tentamos entrar em contato com esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, além de beber nesse primeiro esforço da comunidade hebraica, estamos nos conectando com todo o esforço daqueles profetas, andarilhos do deserto, moradores de pequenas comunidades que, sob influxo do pensamento do Cristo, já nos antecipavam o caderno de condutas e o caderno de desafios que enfrentaríamos e que enfrentamos hoje. Na maior ponta dessa estrela, então, avançando um pouco mais, conectando-nos a este patrimônio que nos é oferecido em compêndio no Evangelho segundo o Espiritismo, teremos a grande segunda revelação, que é a própria vida de Jesus.
Ele que vem como centro entre a justiça da primeira revelação e a verdade da terceira revelação, consolidada na doutrina espírita, no Espiritismo, utilizando-se dessas duas forças com equilíbrio, a justiça e a verdade, com parcimônia, ponderando e temperando-as com o seu grande amor, que é o fruto de uma longa ascensão, de uma longa caminhada de aprendizado que cada um de nós realiza o pequeno passo a cada dia. Então, quando nos aproximamos do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos nos aproximando desse irmão que percorreu toda esta longa caminhada que estamos percorrendo e que faz esse esforço de nos trazer em sua própria vida a cartilha de conduta que deveremos refletir, sentir e colocar em prática por meio de nossas mãos, de nossos braços, de nossas pernas, de nossas atitudes cotidianas. E aí esse elo, este patrimônio vai crescendo. Aquilo que era um pensamento ainda primário, unilateral, em forma de primeira revelação, se desenvolve, se aprimora e começa a chegar, a preencher essa estrela, a dar mais brilho a essa estrela pelo amor do Cristo, que não mais julga de maneira áspera, porque sabe que o Pai que nos ampara e que nos criou e que nos dá a liberdade de agir, nos preenche e inunda todo este mundo com o seu amor. E então ele vem, o Cristo, dar o exemplo de como é agir com esse amor. Como é utilizar da ferramenta da verdade e da justiça em sua dose exata. É assim que ele aborda aquele profeta Nicodemos que tinha dúvida de como ele iria avançar, porque não sabia como era essa história de nascer de novo, de ter que nascer várias vezes, como ele, já velho, entraria novamente no ventre de sua mãe. E Jesus se utiliza da verdade, o esclarecendo que ele deveria ainda nascer muitas e muitas vezes pelo processo da reencarnação, dando mais uma vez a lição de justiça, mas aquela justiça com equilíbrio, a justiça que se aproxima de nós, nos recompensando à medida de nossas obras. É a justiça já permeada pelo amor que o Cristo nos traz. Não é uma justiça taxativa, imperialista e que traz carga sobre os nossos ombros que não seríamos capazes de levantar e carregar, não fosse essa misericórdia do Cristo e de Deus. Então essa nossa estrela de patrimônio espiritual cresce, avança e nós vamos tendo contato e nos transportando a esse ambiente, recordando então como um elemento, ou aquela quarta ponta da estrela, o ambiente vivido por todos aqueles que resolveram colher no seu coração a mensagem do Cristo. Porque se fizermos uma retrospectiva e nos transportarmos para o ambiente daqueles profetas, veremos um imenso deserto, pois era o ambiente que muitos deles peregrinavam. E talvez tenhamos dificuldade de nos conectarmos com aquele ambiente. Mas o que será então as nossas grandes cidades, com milhares e milhares de pessoas, passando umas pelas outras, sem trocar um olhar, uma palavra, um aperto de mão, um abraço? Não seria isso também um deserto, o deserto que vivenciamos hoje? O que seria essa desigualdade gigantesca que nos afasta tanto a ponto de termos dificuldades de entender como vive aquele que não tem condições de se alimentar, senão a mesma desigualdade que motivou Francisco de Assis a deixar toda a sua riqueza material de lado para dar luz à sua riqueza espiritual. Todos esses ambientes têm reflexo direto nos ambientes que convivemos hoje. E tudo isto está condensado em forma de reflexões nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E então avançamos para a última ponta dessa estrela, que é justamente a consolidação dessa mensagem
pelo esforço de toda uma comunidade de espíritos superiores que, seguindo os passos do Mestre, do Cristo, resolveram, num esforço último, nos trazer aquela caminhada, aqueles passos, de uma maneira muito clara, muito simples, utilizando dos termos que utilizamos hoje, utilizando dos exemplos das dificuldades que enfrentamos hoje, que são aqueles espíritos, membros da comunidade dos espíritos superiores, coordenados pelo Espírito de verdade, que se irmanaram para trazer até nós, com uma grande inspiração de Allan Kardec, esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a nossa estrela se preenche, todas as pontas estão prontas para serem ligadas, para iluminar os nossos corações e as nossas mentes e finalmente entendermos a riqueza do patrimônio espiritual que esta obra condensa. Podemos dar um passo além, e agora que entendemos que as experiências, as reflexões que estão contidas nesta obra representam um esforço contínuo de nós mesmos, enquanto humanidades, de perseguirmos o ideal cristão, adentrarmos e refletirmos sobre o título da obra. E por que então esse compêndio de iluminação, essa estrela, recebe o nome o Evangelho segundo o Espiritismo? E aí trazemos à nossa recordação o significado do termo Evangelho, que é a boa mensagem, a boa nova, a boa notícia. Um termo empregado pelo próprio Mestre Jesus na sua caminhada, quando estava mais próximo de nós, dividindo as dores e as dificuldades daqueles pescadores, daqueles doutores da lei, ignorantes da sublimidade que a lei reservava, cegos pelas interpretações equivocadas, cegos por um coração ainda duro, muito acostumado ao juizado grosseiro, pesado, ainda não temperado pelo amor. E para isso trouxemos um pequeno versículo do próprio Mestre Jesus, utilizando desse termo Evangelho, para que possamos entender também a profundidade que ele carrega, e que não por acaso ele é utilizado como título dessa obra, que é uma síntese de um grande patrimônio espiritual. Então vamos colecionar aqui, fazer uma breve leitura do versículo 14, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Um versículo que não por acaso está lá no sermão profético. Mais uma vez, uma mensagem profética, que só pode ser dada ou inspirada por esse Mestre, que antevê as nossas dores, as nossas dificuldades e os passos e ferramentas que precisamos utilizar. E o versículo diz assim: Este Evangelho do Reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É o Evangelho do Reino que deverá ser proclamado em todos os cantos, para que aí sim venha o fim. O que seria então esse Evangelho do Reino? E que fim seria esse? O fim do ciclo dos nossos sofrimentos, das nossas misérias humanas, das nossas dificuldades de relação, das chagas que carregamos há milhares de anos, há muitas encarnações. Este é o fim anunciado pela proclamação do Evangelho. E a utilização desse termo de proclamação carrega um peso gigante naquela comunidade em que era utilizada, pois só poderia proclamar algo àquele que desse testemunho de vida naquela mensagem. E o testemunho de vida da mensagem do Cristo é o Evangelho do Reino. Então, é a boa mensagem, a boa notícia, não de um lugar qualquer, não de um país, de uma nação, de um rei, é a boa notícia do reino dos céus. Mais uma vez, fazemos esforço para nos transportar àquela comunidade
e o que significava esse termo reino à época do Cristo, da pronúncia desse evangelho do reino, as comunidades vigiam ou viviam sob a égide de diferentes reinos, que tinham basicamente 3 funções: garantir a proteção em tempos de guerra, a proteção a furtos e a roubos de outras nações e comunidades, uma certa providência de alimentos, de condições materiais de vida e, por fim, uma certa coesão social, para que as comunidades não se deteriorassem sem lei, sem conduta. E o que então regiria o reino dos céus? A providência prometida é a providência divina, que não nos provê apenas com ferramentas para as condições de vida material, mas com ferramentas para que nos libertemos das chagas morais, das aflições, das dificuldades de convivência, dos sofrimentos que temos para enfrentar os nossos próprios vícios, as nossas próprias mazelas morais e dificuldades de avançarmos e de construirmos nossas virtudes. Essa sim é a providência divina. Que proteção então temos? Não é a proteção simples de invasão de outras nações, porque o Cristo sabe que todas as invasões de nações são promovidas por nós ainda mergulhados no egoísmo, no orgulho, na dificuldade de entendimento, na falta de empatia para com as dificuldades de nossos semelhantes. Esta é a grande proteção prometida pelo Evangelho. Por fim, que coesão social esta mensagem nos traz, que coesão esse Evangelho nos traz. Mais uma vez, aquela coesão prometida a todos que são filhos do mesmo Pai, a todos aqueles que entendem a profundidade de ser chamado e considerar aquele que está ao seu lado de irmão. Para que lei mais completa do que considerarmos e agirmos com aquele que está do nosso lado como um verdadeiro irmão? Que lei será superior a este sentimento verdadeiro, transformado em ação, de nos considerarmos todos como irmão? É daí que vem a utilização deste termo Evangelho, nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não por acaso condensa toda essa riqueza espiritual. No entanto, temos nesse complemento, segundo o Espiritismo, mais uma grande ferramenta para a compreensão e para desenvolvimento de nós mesmos. Pois é através da experiência, como comentamos, de muitos e muitos companheiros que, como nós, tiveram dificuldades de relacionamento com os familiares, tiveram dificuldades de desenvolver instituições beneméritas de auxílio às comunidades que pertenciam. Companheiros como nós que tiveram dificuldades de viver uma vida de, muitas vezes, solidão, sem companhia matrimonial, sem um cônjuge, mas que buscaram dentro desta relação com Deus todo o sentimento necessário para preencher os nossos corações. É desta experiência que vem a riqueza condensada neste termo segundo o Espiritismo, que representa a chave para que possamos abrir aquela porta estreita apresentada pelo Cristo. E aí avançamos e trazemos um pensamento muito bonito do nosso companheiro Humberto de Campos para definir este Evangelho do Cristo. Humberto de Campos, em seu livro Boa Nova, vai nos trazer uma linda definição do Evangelho como sendo o manual do amor, da coragem e da perene felicidade. E aí isso nos aproxima mais uma vez do Evangelho, porque aí este livro deixa de ser um objeto qualquer que está numa estante
e passa a ser aquele objeto que deveríamos consultar toda vez que temos uma dificuldade. Deveria ser aquele objeto que consultamos com certa frequência, a cada vez que ao levantarmos nos perguntamos o que fazer neste momento, o que fazer com aquele familiar com que tenho tanta dificuldade de convívio, o que fazer no meu ambiente de trabalho onde as relações estão desgastadas, onde cada dia preciso buscar forças para dar um passo e ir cumprir a minha função. Vejamos que é uma abordagem muito diferente daquela costumeira que fazemos com os outros manuais, porque acho muito difícil que todos que estejam aqui nesse salão realmente consultem todos aqueles manuais que vêm quando adquirimos um carro, um eletrodoméstico, um novo computador. Não sei se todos agem como na maioria das vezes eu mesmo tenho o hábito de agir, que é achar que temos a capacidade de operar com tantas novidades sem consultar o manual daqueles especialistas que elaboraram e que construíram aquele objeto. Então somos nós desprezando esse manual, somos nós cheios de dificuldades que outros que se tornaram especialistas em enfrentar aquelas etapas condensaram em forma de livro e que nós ignoramos. Preferimos achar que sabemos e que vamos conseguir avançar sozinhos, desprezando uma riqueza que vem sendo construída há mais de 3.000 anos, lá na primeira revelação, com os profetas, avançando com o Cristo. Temos no Evangelho o manual de nossa vida. Não façamos com ele o que fazemos com esses outros tantos manuais. Não esqueçamos esses manuais no fundo da gaveta. Não joguemos esses manuais na lata do lixo logo depois de abrir a caixa. Não deixemos as traças corroerem este manual da vida. Pois ao corroer este manual da vida, o que está sendo corroído junto é o nosso próprio coração, é a nossa própria mente, que não tem mais onde fundar as suas atitudes, que não tem mais onde buscar alento nos momentos de dificuldade e sofrimento. É isso que estamos desprezando, é essa riqueza que estamos desprezando. Fazendo uma consulta breve, logo na folha de rosto, entenderemos quem é o responsável por trazer esse manual e a que ele se aplica. Porque logo na folha de rosto temos o conteúdo do manual, que não é os mecanismos de operar um determinado objeto, não são as dicas para nos tornarmos mais eficientes na operação de um eletrodoméstico. Aqui temos as dicas e a explicação das máximas morais do Cristo, que são as máximas necessárias para que possamos construir dentro de nós, de uma vez por todas, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abundante. E o grande coordenador deste processo é o próprio Cristo. E que mais uma vez fazemos o esforço de trazer o significado desta palavra, para que entendamos que quem coordena este trabalho não é mais não é alguém que ainda tem dificuldades de operar este grande mecanismo da vida. O significado da palavra Cristo, lá na linguagem aramaica, utilizada por aqueles que conviviam com ele, é o mesmo da palavra Messias, que representava para aquele povo o rei sobre o qual se derramava o óleo para governar. Esta palavra Messias, tão utilizada pelos profetas, antevendo a vinda daquele que consolidaria a lei de amor, em grego é o Christos, que para nós hoje é o Cristo. É esta alma eleita para coordenar a nossa vivência nesse planeta, que também coordena a construção desse manual. É este Espírito que já está no topo da escala dos espíritos puros, que já passou por todas as dificuldades que passamos,
que já tem capacidade de coordenar uma comunidade planetária, que é o nosso planeta Terra, que coordena uma equipe de espíritos que também já passaram por diversas dificuldades que passamos e condensa tudo isso em poucas páginas dentro de um manual. E nós esquecemos o manual no fundo da gaveta. Nós passamos meses e anos com a mesma dificuldade, não consultamos o manual da vida, não consultamos a experiência que vem sendo nutrida há mais de 3.000 anos para a nossa própria compreensão, para que chegássemos aqui em 2020 com ferramentas para avançarmos, para repararmos nossas falhas, para construirmos o reino de Deus em nós, o Evangelho do Reino, para que possamos proclamar com autoridade, porque estaremos cumprindo, agindo dia após dia, conforme as suas diretrizes, e finalmente encerrar este ciclo de dificuldades, de sofrimentos. É essa a proposta dessa grande obra, companheiros. É este o fundamento desta obra, é esta a proposta desta obra. São essas as milhares de almas que percorreram o caminho que percorremos hoje, que fizeram um esforço para condensar a sua experiência nesta obra, que se aplica, conforme a folha de rosto, às diversas circunstâncias da vida. Mais uma vez, quando acordamos e estamos com dificuldade de lidar com aquela doença, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma palavra para lidarmos com aquela situação, pois ele se aplica às diversas circunstâncias da vida. Não é apenas um nicho, não é apenas um grupo de dificuldades. Quando acordamos e pensamos como enfrentar mais uma vez o convívio com o nosso familiar, o Evangelho tem uma palavra para nos auxiliar, pois essa dificuldade também está dentro do arcabouço das diversas circunstâncias da vida. Quando levantamos e nos questionamos se aquela profissão que escolhemos realmente é a que nos realizará, se realmente ficaremos 30, 40, 50 anos dedicando nossas horas naquele ofício, e se devemos fazer isso, mais uma vez o Evangelho se aplica, pois isso também é uma circunstância da vida. Quando nos aproximamos daquela fase em que o nosso corpo já não responde como gostaríamos, onde a velhice bate à nossa porta, onde nossos filhos já são pais dos nossos netos, e que olhamos e nos questionamos se realmente deixamos um legado de amor, de carinho a esses tantos que tiveram contato conosco, teremos a resposta ao consultar este livro, este manual, pois isso também é uma circunstância da vida. Então que possamos, a partir de hoje, reformar a visão que temos a este livro, que possamos não mais fazer como os outros manuais que estão esquecidos, corroídos pela traça, mas que este livro ganhe cada vez mais vida e que deixe de ser apenas páginas e que a sua vida seja a nossa vida, que ele ganhe vida pelas nossas ações, pelas nossas mãos que operarão com um coração e com uma mente reformada. Que possamos carregar este Evangelho, este manual da alegria, da coragem, dentro de nosso coração definitivamente. Que a partir deste momento, ao retornarmos aos nossos lares, construamos um momento de aproximação e de reflexão a este grande patrimônio espiritual que tem nos sido oferecido por toda esta comunidade de espíritos superiores, coordenados pelo Cristo, que espera que cada um de nós tenha condições de proclamar este Evangelho com a autoridade de seus próprios atos, para que de uma vez por todas este ciclo de dificuldade e de sofrimento se encerre. Que o Cristo nos inspire, que esses espíritos superiores estejam conosco,
nos concitando, uma vez mais, a consultarmos, refletirmos e agirmos conforme os preceitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz do Cristo esteja conosco e que nós avancemos na consulta e na utilização deste manual da vida. Boa noite a todos.